e o que é precioso nessa relação que nós temos com Deus é porque a cada dia nós temos a oportunidade de experimentar e de aprender coisas novas a respeito dele. Então eu não conheço nenhuma pessoa que chegou e falou assim, não, eu agora sei suficiente, né? Agora eu não preciso mais. Mas muito pelo contrário, Deus é alguém que você, quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, mais você tem vontade de descobrir, de saber as coisas, né? E é fascinante isso, né? Sexta-feira eu falava com o Carlos, ele me mostrou uma passagem bíblica, me chamou a atenção para algo que eu nunca tinha percebido, e eu falei, eu vou trocar uma ideia com quem escreveu isso aqui. E é legal isso, porque você lê a palavra de Deus e você descobre cada vez coisas novas e coisas diferentes. E eu tenho certeza que esse é o prazer do Senhor, essa é a vontade dele para a sua igreja. Você sabe, as pessoas às vezes têm uma mentalidade errada e focada em coisas que a gente não deveria se preocupar. E geralmente a atitude de novos convertidos, a preocupação deles é querer agradar a Deus, mas a maneira como eles pensam de agradar a Deus é não cometendo pecado, né? Então a pessoa geralmente se converte, ele chega para o pastor e fala, me dá a listinha do pode e não pode, né? E ele acha que o que agrada a Deus vai ser através do seu comportamento. Mas veja, há um nível de profundidade onde as coisas não estão mais necessariamente naquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas a ideia de Deus é que Ele tenha comunhão com você. Né? Quando nós falamos da gente tomar tempo de oração, irmãos, e eu não sei o que você entende por oração, mas antigamente eu achava que oração era você ir diante de Deus e despejar diante dele um monte de falatório, e aí você simplesmente batia o telefone, né, dando um exemplo, desligava e virava as costas e ia embora. Mas há um tempo onde nós precisamos simplesmente nos expor à presença de Deus. Um tempo onde nós investimos nesse relacionamento com um Deus que é vivo. Se você for observar, eu acho que é o Salmo 108, se não me engano, que faz um comparativo a respeito dos deuses criados e dos ídolos criados por seres humanos, e começa falando assim, porque o Deus deles, eles têm mãos, mas não apalpam, ele tem nariz, mas não cheira, ele tem boca, mas não fala. E é interessante que o nosso Deus, ele não é assim, mas muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se fosse esse Deus que é mudo, esse Deus que não tem emoções, esse Deus que não tem tato, que não tem olhos, que não tem ouvidos e que nada percebe. E a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus é como uma pessoa. Nós temos a pessoa do Espírito Santo. Deus, na verdade, Ele quer um relacionamento íntimo e um relacionamento de amizade conosco. Amém? Você sabe, talvez o maior título, né? As pessoas às vezes ficam falando títulos, né? E interessante que às vezes no meio da igreja a gente começa a criar títulos, né? Então tem o pastor, aí de repente tem o bispo, o apóstolo, agora patriarca, daqui a pouco não sei mais onde vai chegar. Mas você sabe, o título mais importante para mim é ser chamado de amigo de Deus. Para mim não há título mais lindo do que esse na Bíblia. Fulano era um homem que era amigo de Deus, que andava com Deus, sabe? E isso está ao alcance de todos nós. Por mais que você às vezes acha que você precisa de superpoderes, você precisa ter nascido numa família missionária, né? Eu fico vendo, irmãos, porque muitos pastores que eu conheço, eles vêm de uma linhagem de pastores, né? Então o pai dele era pastor, o avô era missionário, o bisavô foi plantador de igreja lá na selva amazônica, e eu falo, poxa vida, essa turma é muito santa, né? E eu fico pensando, olhando para a minha vida, que aos 30 anos que eu tomei a decisão de levar a sério esse negócio com Deus, eu fico pensando, gente, eu nunca vou chegar lá, talvez, como essas pessoas. Mas sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Falou, você não precisa chegar a lugar nenhum, porque sou eu que me achego até você. Então você não precisa, se você tivesse que caminhar realmente, não ia dar certo. Mas sou eu quem vou até você, sabe? Nós somos como aquele cego Bartimeu que estava na beira do caminho e
ele por si só, ele não podia chegar até Jesus, mas Jesus foi até ele, Jesus ouviu o clamor dele. Sabe, muitas vezes nós não lançamos mão disso, deixamos de desfrutar desse relacionamento com Deus, por N motivos. Mas muitas vezes porque nós nos perdemos nas coisas desse mundo. Muitas vezes nós nos perdemos naquilo que é cotidiano, no nosso dia a dia. E deixamos muitas vezes as coisas de Deus num segundo plano. Ou às vezes com a sobra do nosso tempo. E por mais que nós sabemos que isso é algo errado, dia após dia nós acabamos fazendo isso. Por N razões. Né? E é isso que eu queria compartilhar com você, que está nesse texto de Mateus 6, 25. Aliás, antes disso, eu queria que você, lá no capítulo 6, acho que no verso 9, nós temos a oração do Pai Nosso. E eu queria que vocês lessem comigo, acho que todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso, mas tem uma palavra-chave aqui que eu queria falar a respeito dela hoje. Então Jesus diz assim, né, como nós devemos orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Está aí na sua Bíblia? Livra-nos do mal. Amém? Veja, irmãos, por muito tempo eu entendi que essa palavra, livra-nos do mal, falava a respeito de Satanás. Quem pensa assim? Quem acha que não é assim? Quem não acha nada? Fica da mão abaixada. Sabe, essa palavra mal, nós vamos ver agora novamente nesse texto que nós vamos ler, no mesmo capítulo 6. E é interessante que aqui existe todo um contexto, né? Eu já vou explicar para você. Agora corre lá para o verso 25, que é o texto principal de hoje. E você vai ver novamente essa palavra mal aqui. Então Jesus fala assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ok. Então, 2 vezes nesse capítulo nós vemos a palavra mal. E você sabe, eu sempre associei a palavra mal com o diabo ou com as coisas ruins da vida. Mas se você entendeu o que Jesus fala aqui, e no grego essa palavra que foi traduzida como mal, ela diz exatamente, a palavra original no grego é poneros, que é essa palavra no grego. Depois, se você quiser procurar no Google os derivativos. E o significado dessa palavra poneros, eu estou aqui com uma Bíblia Strong, diz assim: cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigos, de um tempo cheio de perigo e fidelidade e a fé cristã, que causa dor e problema. Então veja, a grande advertência que Jesus faz aqui, e que inclusive ele coloca na oração do Pai Nosso, ele fala assim: Senhor, livra-nos do poneros, que é o original. Jesus, o que saiu da boca de Jesus foi a palavra poneros. Sabe o que significa poneros? Sabe,
são os labores, são os trabalhos, são as preocupações, ou seja, são as tarefas do nosso dia a dia. Você acha às vezes que é só aqui na América, que a gente tem essa vida correndo, mas sabe, desde o tempo de Jesus Cristo, as pessoas já viviam dessa forma. É interessante que teve um rapaz que Jesus ofereceu a ele para ser um discípulo. Ele falou: olha, Jesus, deixa eu velar os meus pais primeiro, deixa eu cuidar das coisas naturais primeiro. E a Bíblia fala que aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem simplesmente se perdeu. Ele teve a oportunidade de ser talvez um dos 12, um daqueles que andou com Jesus, mas ele escolheu se preocupar com as coisas do mundo. Ele achou que era mais importante as coisas que cercavam ele. Também nós lemos algumas reuniões para trás aqui de um rapaz que andava com o apóstolo Paulo. Eu ia falar na célula, eu prometi que eu ia olhar o nome dele e esqueci também. Mas Paulo fala que aquele rapaz, amando mais as coisas do mundo, sendo tomado pelas preocupações do mundo, acabou deixando o trabalho. Sabe, irmãos, eu falo para os irmãos que o diabo, ele não é criativo, ele pode ser persistente, mas não é criativo. A maneira dele nos roubar, dele tirar o nosso tempo, dele nos impedir de ter comunhão com Deus, é através das coisas que ele coloca sobre nós, das pressões que ele exerce no mundo para que venha nos conduzir a nos afastar das coisas de Deus. Quer ver uma prova bíblica disso? Abre comigo em Êxodo 5. Livro de Êxodo, lá no comecinho, capítulo 5. Isso aqui é quando Moisés vai falar com Faraó. Moisés e Arão, seu irmão. Diz assim, Êxodo capítulo 5, verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Isso aqui parece patrão de muita gente, né? Deixa eu ir na célula. Não, quem que é esse? Não conhece seu Deus? Olha agora o verso 3. E eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Não é assim? Esses crentes aí é muito folgado, né? Só fica orando, só fica sem fazer nada em vez de trabalhar. Agora olha o que ele fala no verso 5. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Não deem atenção a mentiras. Então você vê que a maneira do diabo agir, ela permanece a mesma. Desde o tempo de Faraó, quando aquele povo que era o povo de Deus, e Faraó chega, e Moisés e Arão chegam diante de Faraó e falam assim: olha, agora nós precisamos servir a nossa... Agora é interessante que aquilo que eles estavam pedindo, provavelmente, você entende aqui no texto, que não ia comprometer a produção deles. Mas Faraó fala: não, esse povo está muito à toa, eu vou botar mais trabalho. Aumente, faça agora eles trabalhar mais e com a mesma cota. Quem já viu acontecer isso? Você começa a trabalhar mais e continua tendo o mesmo rendimento. Porque se você trabalhasse mais e ganhasse mais, e se você tiver juízo, você ia falar: agora eu posso trabalhar menos, porque eu estou ganhando mais e posso servir mais a Deus. Não, mas a maneira como o diabo faz muitas vezes é aumentar o seu trabalho, aumentar a quantidade de horas, para você ganhar o mesmo tanto.
Porque veja, o interesse dele não é o quanto que você ganha, mas o interesse dele é te coagir, é te pressionar, para que você não tenha tempo para as coisas de Deus. Agora, eu queria que você entendesse qual que é o nosso propósito, para que nós somos criados. Se você olha a maneira como Deus cria o homem, você vai lá nas primeiras páginas da sua Bíblia, você vê que Deus começa a criar todas as coisas, e Ele fala assim, olha, e cada um dê fruto segundo a sua espécie, cada um dê semente segundo a espécie. É por isso que quando você planta um pé de abacate, o que você vai ter depois? Good job, abacate. Se você planta uma laranja, você vai ter laranjeira, porque isso é uma ordem bíblica, é uma lei estabelecida por Deus, cada coisa vai gerar segundo a sua semente. Mas Deus, Ele cria o homem e fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, a sua natureza é a natureza de Deus. Nós somos criados com a mesma natureza, porque Deus desejou um dia ter um relacionamento conosco. Nós somos criados para nos relacionar com Deus. Eu provo isso para você de N maneiras. Sabe, Deus era tão apaixonado pelo homem, amava tanto o homem que não respeitou nem a lua de mel dele. A Bíblia fala que no primeiro dia ele já apareceu lá na viração do dia, para passar um tempo com Adão. Sabe, e todos os dias era assim, porque nós somos criados para ter comunhão com Deus. Esse é o maior ministério que nós podemos ter. Essa é a maior coisa que você pode fazer. Vale mais do que qualquer coisa que você fizer exteriormente. É você ter um relacionamento com Deus. Agora o diabo, sabendo disso, o que ele faz, irmãos? Ele coloca tarefas. É a maneira dele agir. Não é proibindo você. Você sabe, às vezes proibir funciona, né? Ele fala, não vai. Ele fala, agora eu vou. Você está proibido de orar. Agora eu vou orar. Foi assim com o Daniel. Proibiram de orar. Aí que ele abriu a janela. Agora eu vou orar para todo mundo ver mesmo. Não, a maneira como o diabo faz. E a advertência que Jesus coloca aqui, que Ele manda nós orarmos, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do poneros, livra-nos dessas coisas que tanto nos, da ansiedade. Qual que é o mal desse século, irmãos? Depressão, ansiedade. O que é a depressão? Eu sou leigo para falar a respeito disso, mas eu imagino que é uma preocupação com o vazio lá na frente, que é um vazio interior. O que é a ansiedade? É a preocupação com as coisas vindouras, você sabe? E hoje nós sabemos que é a doença do século, mas Jesus já sabia lá atrás que esse tipo de preocupação iria roubar a comunhão das pessoas com Deus. Sabe, e é interessante que nós nunca vivemos num tempo como esse, onde as pessoas mais ignoram a Deus. Se você for há 100 anos atrás, a quantidade de pessoas que acreditavam em Deus, as pessoas que faziam parte de uma igreja, as pessoas que eram, que pensavam a respeito de Deus, que tinham seu estudo bíblico, faziam as coisas, era exponencialmente maior do que aquilo que nós vivemos hoje. E o resultado disso é essa doença da humanidade. E se torna um ciclo vicioso, porque quanto mais sem Deus, mais você vive a ansiedade, mais você vive a depressão. E mais a ansiedade te deixa também longe das coisas de Deus. Por isso, Jesus Cristo, Ele deixa uma advertência aqui. Ele fala, não andeis ansiosos. Não se preocupem com aquilo que você vai comer, não se preocupe com aquilo que você vai se vestir. Agora veja, Jesus não está dizendo aqui para você deixar de trabalhar. Mas o problema é você estar preocupado com aquilo que ainda vai acontecer. É a ansiedade. Porque Jesus fala assim, deixa para cada dia o seu próprio mal, ou seja, cada dia já tem os seus problemas, cada dia já tem coisas que você tem que resolver. Agora, se você perceber, talvez 70% daquilo que toma a sua energia está fora da sua alçada, fora do seu círculo de coisas que você pode resolver. Se você ficasse só com os seus problemas, só com aquilo que você realmente pode traduzir de forma prática e fazer alguma coisa, eu garanto que sua vida ia ser muito mais simples de lidar. O problema é que a gente quer tomar o lugar de Deus,
E às vezes decidir coisas que estão fora do nosso campo. Ah, mas e se o fulano responder não? Bem, se o fulano respondeu não, vai ser não que você vai ouvir. O que você pode fazer? Você não pode mandar na vida do outro. Você não pode influir. Você pode orar. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes fazei conhecidas diante de Deus todas as suas petições, todas as suas necessidades. Agora, qual que é o problema também? É que muitas vezes nós fazemos Deus conhecido das nossas necessidades. E aí a gente fica pensando, será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus ouviu mesmo? Será que Deus vai tomar alguma providência? Vai falar, agora seu miserável, você vai ser castigado, eu não vou fazer nada. E quando Jesus fala que a solução disso, e ele fala assim, buscai, não andeis preocupados, ansiosos com as coisas, mas antes de tudo, buscai o reino dos céus e a sua justiça. Amém? Fala comigo, justiça. Qual que é a sua justiça? Qual que é a sua justiça? Você anda com base na sua justiça própria ou com base na justiça de Cristo? Você sabe, vou dar algumas dicas para você poder identificar. Você não precisa manifestar não, dizer em qual que é a sua justiça. Mas se você acredita que aquilo que Deus faz por você depende do seu comportamento, da sua obediência às leis, então você anda com base numa justiça própria, justiça que é baseada nas suas atitudes. Agora, se você acha que o seu relacionamento com Deus é baseado naquilo que Jesus Cristo fez, então a sua justiça é a justiça de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos buscar o reino e a justiça, obviamente que ele só está falando de uma única justiça que existe. Porque a gente chama de justiça própria, mas homem nenhum tem justiça. O profeta Isaías fala que a justiça humana, a justiça própria, a justiça que provém do eu, é um trapo de imundície, né? Se você quiser entender isso no literal, a palavra que ele usa o trapo de imundície era o que as mulheres usavam como absorvente. Então ele fala, o profeta Isaías fala que a justiça que provém do homem, a justiça que é baseada no nosso comportamento, nas nossas condições, é como um absorvente sujo de mulher. Então, para a Bíblia só existe uma justiça, que é a justiça de Cristo. Sabe, quando você confia, por isso que a Bíblia fala que o antídoto, a antítese para que você não viva preocupado, é quando você busca a justiça, quando você tem compreensão da justiça, quando você entende, em outras palavras, que você foi justificado por Cristo Jesus. Uau! Eu já falei para os irmãos fazer um exercício, né? Eu falei, agora que você entendeu que a sua justiça é Cristo, pega na Bíblia todas as promessas para o justo e começa a ler elas e entender que são para você. Ah, mas eu não vivo isso. É porque você não tem entendimento. Você ainda talvez não viva como um justo. Mas a Bíblia fala que o justo comerá o melhor dessa terra. A Bíblia fala que o justo nunca mendigará o pão. A Bíblia fala que o justo, tudo que ele faz, prospera. Fala que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Sabe, no tempo certo, ele dá os seus frutos, que as suas folhas nunca caem. Deixa eu perguntar, você vive isso? Agora, qual que é o problema? É quem prometeu? Não. Nós precisamos entender a justiça. Precisamos buscar a justiça do reino. Precisamos buscar entendimento da justiça de Deus. Pois sabe, irmão, porque é interessante que aqui, quando Jesus fala, voltando aqui para Mateus 6, tem algo muito interessante que ele fala aqui. No 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pois os ímpios é que estão preocupados com essas coisas, irmãos.
Sabe, o problema é que muitas vezes nós vivemos tanto no meio dessas pessoas que nós acabamos sendo contaminados e acabamos sendo tomados e ficamos preocupados com essas coisas e acabamos replicando aquilo que nós vemos as pessoas fazerem. Mas deixa eu dizer, você foi chamado para ser influenciador. Deixa eu usar um termo moderno aqui. Você foi chamado para ser um influencer, um digital influencer, um personal influencer. Sabe, é importante que você viva isso que está aqui, para que essas pessoas, para que os ímpios olhem para a sua vida e falem assim, uau, como assim? Como assim, Nil? Como que você vive desse jeito, cara? Você está tão tranquilo, nós estamos todo mundo preocupado aqui, e você está tranquilo, meu, como que é? Me explica o que é isso que você tem. A justiça, essa é a minha diferença. Eu sou justo, eu não vivo como ímpio. Eu não vivo como ímpio. Sabe, por isso nós precisamos entender, porque se você, esse é o papel fundamental da igreja. A Bíblia fala que se você é um sal, mas se você não tem mais gosto, se você é insosso, se você não tem mais sabor, ou seja, se você não faz mais diferença, esse sal ele vai ser pisado. Sabe, essa tem sido a vida de muitos crentes, pisados, ele vive remando do mesmo jeito que as pessoas, e passando pelos mesmos apuros, os mesmos problemas, e o diabo pisa, e deixa eu falar, pisa com gosto, porque é filho de Deus. Você sabe, o diabo não tem prazer em pisar naqueles que são dele, ele tem prazer em pisar nos filhos de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos deixando de ter o sabor, o que é? A diferença, deixamos de ser esse contraste, deixamos de ser essa referência para as pessoas do mundo, porque estamos vivendo da mesma forma que eles. Por isso Jesus nos ensina, pede a Deus, livra-nos do mal, livra-nos do poneiros, livra dessa bagunça, livra dessas opressões, livra dessas pressões que o mundo coloca sobre nós. Nós não fomos criados para viver assim, nós somos criados para viver aos pés de Jesus. Você acha que aos pés de Jesus tem algum problema, irmãos? Você acha que lá no meio da tempestade, os discípulos da Bíblia falam que Jesus estava dormindo no barco, eles indo lá para Gadara, e aquele vento, e os caras... Irmãos, é que a gente fica só... A gente acha que é fácil as coisas, né? Veja, ali só tinha pescador, irmãos. Os caras já deviam ter passado por muita coisa. Para os caras começar a temer a própria vida, devia ser aquela tempestade. Sabe? E aí eles acordam Jesus... E deixa eu falar, irmãos, quando Jesus está no barco, você pode ficar tranquilo, porque as coisas vão se acalmar. Deixa eu dizer, aos pés de Jesus é um lugar seguro. Ah, eu tenho medo do diabo. Você acha que o diabo, você aos pés de Jesus, o diabo vai tocar em você? Você acha que ele vai lá na frente de Jesus pegar em você? Sabe, era assim que o povo de Israel fazia. A Bíblia fala que eram 12 tribos, né? E eles peregrinavam no deserto, eles andavam, né, rumo à terra prometida, ficaram 40 anos peregrinando naquele deserto, e vinham outros povos inimigos atacá-los. E a coisa mais absurda para quem já tem uma mínima noção de tática de guerra, você sabe, a maneira das pessoas acampar é sempre virada para fora. Então, no centro tinha a Arca da Aliança, e vamos supor que o centro do acampamento é aqui, todo mundo deveria acampar virado, olhando para fora, para ver se viesse algum inimigo. Não, o povo de Israel era diferente. Ele acampava virado para dentro, virado para o centro. Em outras palavras, Deus fala assim, você olha para as coisas que são, você olha para mim, você fica aqui, porque eu vou cuidar de você. Você não se preocupa com os inimigos lá fora, eu vou cuidar. Estou dizendo que você não vai ter luta, mas estou dizendo que aquele que te chamou, ele já providenciou que você vai vencer as lutas. As lutas que você tem que passar. Porque você sabe, quando a gente não ouve a Deus, a gente acha encrenca até onde não era para ter. A gente compra briga que não é nossa. E às vezes a gente se mete em coisa que não devia fazer. Eu estava inconformado com uma situação do imóvel que eu tenho lá no Brasil. E tem 5 anos que esse imóvel é em rosto, que eu não consigo vender. E nada, falando, Deus, por que, né, tal. E aí depois eu fiquei pensando assim, mas não foi Deus que mandou eu comprar esse imóvel.
Então você está entendendo que quando nós investimos tempo nessa relação, quando nós nos voltamos para o reino, para as coisas de Deus, quando nós estamos sensíveis a Deus, você não entra em enrascada, você não faz coisa errada, porque muitos problemas também nós criamos. Nós vamos atrás, vamos fazer coisa que eu dei cabeçada, eu fiz aquilo que não precisava ser feito. Quando não fazemos no meio da tempestade, quando não fazemos com base no medo, que é pior ainda, porque aí você está fazendo mais coação ainda. O diabo não apenas te intimidou, mas ele levou você a tomar decisões de acordo com aquilo que ele queria te fazer, somente te assustando. Sabe, a Bíblia diz que nós não podemos viver desse jeito. Não é a maneira que o Senhor quer que a gente viva, porque é assim que os ímpios vivem. Sabe, eu não te chamei para ser desse jeito. Você não pode viver, irmãos, você não tem noção. Eu não gosto de colocar peso, porque eu acho que você tem que vir no culto e sair daqui up. Mas eu preciso te dizer uma coisa, você não sabe como que isso desonra a Deus. Você imagina se o meu filho começasse a abordar os irmãos aqui: ô tio, você não tem $1 aí? Você não tem? Não. Porque você está precisando de dinheiro? Não, mas tem comida lá em casa, mas eu não sei se amanhã meu pai vai trazer comida para minha casa. Você já parou para pensar se seu filho fizesse isso? Então, não, até hoje nunca faltou nada, mas eu não sei se amanhã meu pai vai dar conta de me suprir. Eu não sei se ele vai honrar o compromisso que ele tem comigo. Não sei se ele é capaz de cuidar da minha vida. Sabe, muitas vezes é o que nós fazemos. Tomamos atitudes que são desonrosas para Deus. Andamos preocupados, e quem olha para nós, fala: mas quem é o seu pai? Quem é o seu Deus que não cuida de você? Como é que você pode confiar a sua eternidade em alguém que não dá conta de cuidar da sua vida aqui? Sabe, nós precisamos entender isso. Precisamos sair dessa corrida de ratos, né? Eu gostei daquele termo, como que é? Do hamster que fica correndo naquele negocinho, onde todas as pessoas ficam correndo sem sair do lugar. E precisamos entender que há um Deus e que nós fazemos parte de um reino onde a justiça prevalece. Precisamos andar como justos, precisamos fazer jus à nossa filiação. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para poder expressar a justiça de Deus e mostrar o reino. E o reino de Deus não é compatível com a ansiedade, não é compatível com esses problemas que as pessoas vivem. Com esse mundo insano, instável. Mas o Senhor te chama para um lugar seguro, para um lugar de consolo, sabe? E esse lugar é aos pés de Jesus. É quando você descobre comunhão, quando você tem comunhão. Mas é engraçado que justamente são coisas que são opostas, né? Porque o diabo, ele quer que você corre para que você não tenha tempo. E quanto menos tempo tiver, mais correr você vai. É preciso que haja uma ruptura. É preciso que você fale: não, chega, eu vou arriscar. Você tem coragem para arriscar? Eu vou arriscar. Hoje eu vou priorizar as coisas do reino. Mas e agora? Eu neguei aquele trabalho, vai faltar dinheiro no fim do mês. Será que vai dar? Faz o teste. Faz um risco calculado. Guarda um arroz, guarda uma lata de feijão. Passa fome, ninguém vai aqui, nós estamos na América, irmãos. Faz o teste. Sabe, talvez Deus vai permitir que você espere um pouquinho para que você aumente sua confiança. Mas eu tenho certeza que Ele vai te prover. Eu tenho certeza que Deus vai prover. Porque Ele é o Deus provedor. A gente gosta de falar dos nomes de Deus, né? Jeová Jireh. Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, irmãos, nós precisamos viver nessa dependência, nessa intimidade. Sabe, Deus quem quer suprir. O problema do homem é que desde que ele caiu, ele quer ser o dono do seu nariz, não é isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é, irmãos?
eu por minha conta, I by myself. Eu quem toma as decisões, eu quem tem que prover. E deixa eu dizer, você começa a carregar cargas que você não tem estrutura suficiente para carregar. Por que tem pessoas se matando, irmãos? Essa semana um pastor se matou. O cara era pastor de uma igreja fantástica, cheia de gente. Falei, rapaz, se ele estivesse aqui no meu lugar, tinha se matado muito antes, de ser. Aquela igreja americana estruturada, né, com boas entradas. O cara, ô Jesus, não desculpa. A gente se regozija porque ele está na glória. Mas, irmãos, a gente começa a carregar cargas que não são nossas. E começa a se preocupar com coisas que não devem se preocupar. Lembra da história de Marta e Maria? E Jesus vai na casa de Marta e Maria. E eu tenho certeza que tem muita Marta aqui na igreja, né? Não, os irmãos estão chegando, tem que limpar, tem que varrer. E a casa, e vai ver que está bagunçado, e tem louça. E Jesus falou, olha, uma coisa só importa, Marta. E Maria escolheu a melhor. Sabe, às vezes a gente está preocupado com tanta coisa. E na verdade só importa a gente estar aos pés de Jesus. Só importa a gente desfrutar das coisas do reino. Sabe que tipo de vida é essa que a gente leva, irmãos? Aliás, aonde que isso vai levar você? Sabe, entre esses dois textos que nós lemos, lá em Mateus 6, começa com o Pai Nosso, no verso 9, depois nós vamos para o 25 a respeito disso. No meio, tem um texto onde Jesus fala assim, que nós devemos ajuntar tesouros no céu e não na terra. E mais, a Bíblia fala que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Sabe, é hora talvez de nós alinharmos o nosso coração para as coisas que realmente têm valor. Sabe, às vezes nós damos tanto valor para coisas que estão aqui nessa terra, porque nós perdemos a perspectiva da eternidade. Tudo é uma questão de perspectiva. Se você entender o que é a eternidade, imagina se eu propôsse para você um game e falasse assim, olha, eu deixo você fazer uma escolha aqui. Você prefere desfrutar aqui de um dia como um milionário, que seria, vamos por hoje, eu deixo você desfrutar hoje como milionário e passar o resto dos seus dias como pobre, ou você vai passar amanhã, esse dia como um pobre, mas você vai passar todos os outros dias como milionário? Qual que você escolher? É uma questão de perspectiva. Estou falando da eternidade. E muitas vezes a gente, porque aqui fala que você ajunta tesouros. Sabe, Jesus está falando que você pode ajuntar tesouros no céu hoje. Que a escolha você faz hoje. Mais do que isso, a Bíblia fala que tem pessoas que se fizeram pobres por causa do reino dos céus. Que se fizeram eunucos, ou seja, que abriram mão de muitas coisas, porque entenderam de uma riqueza. Né? A Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra uma mina, que encontra um diamante, um tesouro, e ele vai lá e vende tudo o que ele tem para poder comprar aquela terra onde está aquele tesouro. E ele está falando do reino do céu, fala de alguém que abriu mão dos confortos, do luxo, daquilo que ele podia ter hoje, porque ele alinhou a sua perspectiva, entendeu as coisas do céu, viu que lá é algo muito mais valioso. E abre mão disso aqui para poder adquirir aquilo que está do lado de lá. Agora, você quer saber o que é mais interessante, irmãos? Eu vou dizer para você. É que você não precisa viver como um miserável aqui para poder ter as coisas do reino. Sabe, quando você busca o reino dos céus, em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus começa a cuidar de você. E você começa a viver muito melhor do que quando você mesmo cuida de você. Mas você sabe, é uma escolha que nós precisamos fazer. Nós precisamos renegar aquilo que nós vivemos, que nós aprendemos, ou que nós sabemos de viver até aqui. Abrir mão do controle de nós. E entregar esse controle a Jesus, entregar esse controle a Deus, desenvolver essa intimidade, desenvolver esse ambiente de entrega, onde nós experimentamos, onde nós saímos da esfera mundana, das preocupações, dessa corrida de ratos, e começamos a viver como filhos de Deus,
cuidados por Deus, abençoados, pois Ele é o nosso provedor. Sabe, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. O Senhor sabe de tudo que você precisa. Mais do que isso, Jesus morreu para que você tivesse uma vida abundante. Mas não da sua maneira, da maneira dele. Não dos seus meios, não da maneira como o mundo enriquece. Porque o mundo, ele escraviza. Mas a Bíblia fala que Cristo nos chamou para sermos livres. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabe, não se ponha debaixo desse jugo. Não se ponha debaixo do jugo do mundo. Sabe, seja liberto do dinheiro. Seja liberto do trabalho. Sabe, nós temos que reaprender a maneira como nós lidamos com isso. E a primeira maneira é confiando em Deus como Deus provedor. Amém, meus queridos? Pedir que você se coloque de pé.